Bom, mais uma vez, boa noite a todos, pessoal. Obrigado pela presença. Muito feliz em estar aqui com vocês e vamos lá. Hoje, só para recapitular, né, eu sou o Fábio Ribeiro, né, estou aqui à frente da Habitus Finance e eu vou conduzir essa imersão com vocês. Junto comigo no time está a Paula, que é a nossa especialista de marketing. Temos também Dá um oi aí, Paula. Sou eu que falei com vocês no grupo o tempo todo. Eu sou de verdade. Isso. Tudo é IA hoje. Exato, ela existe. Eu existo. A gente tem também o Vitor Souza, que é nosso especialista de produtos. Tá, ele tá com a gente. Dá um salve aí, Vitor, por favor. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Legal. A gente tem também a Elisângela, que é a nossa especialista de BPO financeiro, né? Ele tá com a gente. Dá um oi ali. Boa noite, pessoal. Tá aqui. Legal. Não sei se a Jaqueline, não sei se entrou ainda, mas a Jaqueline é quem faz o relacionamento com os clientes. E, bom, vamos lá. Hoje o tema da nossa imersão é consultoria que escala, né, pessoal? Então, todo mundo aqui está por algum motivo, né, ligado a esse tema, né? Então, como que eu vou ter uma consultoria que escala? E a gente abre essa imersão com essa imagem de um homem segurando uma ferramenta, né? Então, eu perguntar aqui, todo mundo conhece o termo jornada do herói? Coloque no chat aqui, sim, não, nunca ouvi. Vocês conhecem, pessoal, o termo jornada do herói? Ou abre o microfone para responder também. Isso aqui não vai ser um monólogo, tá? A gente vai ter um diálogo aqui com vocês. Legal, o Nilton conhece, o Luiz ainda não? Não conheço. A Mariana conhece, o Roque não. A Paula conhece. Kênia. Bom, o Rubens não. O que acontece, pessoal? Jornada do herói é um termo dado para pessoas comuns, né? Como nós, que sobreviveram a meios totalmente atípicos e atingiram o sucesso, né? Então, a jornada do herói, ela tem uma estrutura para acontecer. Primeiro, você tem um chamado para a sua vocação, você tem um desafio, você tem um retorno e depois você tem a consagração, né? E muitas vezes isso passa por altos e baixos. Um exemplo claro de jornada do herói, quem lembra daquele filme do Will Smith, né, A Procura da Felicidade, né, onde o cara ele investe todas as economias dele num produto de raio-x manual, portátil, que não vai para frente. A mulher larga ele com o filho, ele não tem onde morar, né, ele vai dormir com o filho no banheiro do metrô, e ele consegue um estágio numa agência de investimento não remunerado, ele faz bico para conseguir uma vaga, e o resto da história vocês conhecem, isso é baseado em fatos reais, é a história do Chris Gardner. Eu não sei se o cara é bilionário hoje, mas hoje ele é um cara super bem sucedido. A gente tem N exemplos, a gente tem exemplo do Soichiro Honda, o fundador da Honda. Vocês todos sabem, mas ele passou por 2 terremotos antes da Honda triunfar. A gente tem o Nelson Mandela, passou 27 anos preso, a gente tem exemplos em todos os campos da vida, não só em gestão. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando a gente fala de consultoria de escala, né, a gente traz exemplos reais de que já aconteceu, né? E hoje, né, eu vou trazer um pouco da minha trajetória aqui e como que eu consegui dar escala para a minha consultoria e que lições eu trago disso, né? Então, esse é o bacana. Então, claro que eu não estou me comparando a Chris Gardner nem a Nelson Mandela, tá? Não leve por esse lado. Mas é que, às vezes, o caminho ele é tão tortuoso, né, tão difícil, que a gente imagina que precisa virar um Rambo para conseguir atingir qualquer objetivo. Então, a ideia hoje dessa imersão, pessoal, é que você não precisa viver toda a jornada do herói, né? Porque aqui, nesse momento, eu vou mostrar para vocês as ferramentas, os caminhos certos para você viver somente o último tópico lá da jornada do herói, que é o retorno, que é a consagração, né? Então, essa é a ideia, tá? Então, lá no final do arco-íris, a gente vai ter um pote de ouro, mas até chegar lá, tem um longo caminho. Tudo bem? E antes de seguir,
como esse é o que a gente busca, vamos fazer o oposto, né? O que acontece com quem não consegue escalar? Então, na visão de vocês, pessoal, aí eu vou pedir para vocês abrir o microfone e colocar aqui para mim, ou colocar no chat. Na visão de vocês, por que a maioria dos consultores, né, nós consultores, travamos na hora de escalar os nossos serviços? Vamos lá, quero ouvir de vocês. Porque não direciona de uma maneira correta, por exemplo. Então ele não atinge o público que ele esperava atingir. Legal, Adilson. Direcionamento de público, bacana, a gente vai falar disso. Fábio, Sim, Maximiliano aqui. Na minha opinião, né, eu acredito que seja perda de qualidade da entrega, né? Por conta de aumento de demanda, você não consegue entregar tudo que você entrega a poucos clientes, por exemplo. É um grande dilema meu. Legal, tem uma dor aí latente, né? Qualidade de entrega. Obrigado, Maximiliano. Ó, o Luiz colocou aqui, ó, envolvemos o serviço, não consigo prospectar. Isso, Luiz, a gente se envolve no olho do furacão e a gente não consegue dar um passo para trás e pensar. Ó, o Leonardo colocou falta de processo e equipe. Poxa, geralmente nós somos a equipe, né? Você trabalha sozinho, você tem que vender, desenvolver, diagnosticar, precificar e entregar. É muito difícil. A Gina colocou processo de vendas. O Rubens colocou processos. O Elton, falta de foco e disciplina. Legal. É isso, falta de metodologia, o Robert colocou aqui, ó. Legal. Pessoal, bacana, muito rico aqui a troca. É isso mesmo. Então, por que a maioria da gente trava na hora de escalar? Primeiro, a gente não tem estrutura de entrega, né? Foi colocado aí por algum de vocês. Sem estrutura de entrega, a gente não consegue escalar, né? Acho que foi quem colocou que a gente trabalha sozinho, né? Você tem uma pessoa só fazendo tudo. Outro ponto, sem CRM, né? Se vai ter alguém que não conhece a sopa de letrinha, eu vou falar já, isso aqui não é Conselho Regional de Medicina, tá? Eu estou brincando assim, mas eu conheço esse termo faz pouco tempo, faz pouco mais de 3 anos que eu conheço essa sigla, que é Gestão de Relacionamento com o Cliente, né? O que mais? A gente não tem método de vendas, né? Quem que falou aqui foi a Gina, que falou processo de vendas. Não temos um método de venda estruturado, né? A gente não tem, o que mais? Precificação inteligente. Poxa, eu como consultor, eu preciso saber precificar o meu produto, o meu serviço, porque o nosso trabalho de consultor, ele precisa se pagar para ele ser atrativo, né? Então, se eu não consigo mostrar isso de forma lógica e racional, eu não consigo vender meu produto. A gente não tem previsibilidade. Poxa, o que é previsibilidade? Eu sei que todo mês, no nível de esforço, no nível de repetição, direcionando, né, como o nosso colega falou, para um cliente, para um público, eu vou conseguir ter uma receita. E sem escala, tá? Sem escala, no final das contas, acaba sendo o produto de tudo isso, tá? Então, obrigado, pessoal, pela contribuição, mas, de forma geral, a gente trava na escala por conta desses 6 tópicos aqui, tá? Então, vocês estão bem habituados com essas dores, a gente consegue ela, então a gente está alinhado para poder seguir para frente, ok? Então, assim, a gente sabe onde a gente quer chegar e o que trava a gente. Agora, vamos olhar para um lado, para um exemplo positivo que deu certo. Então, qual que é a proposta hoje, pessoal? É mostrar como que eu vendi mais de R$200 mil de contrato de consultoria em apenas 5 meses. Tá? Disclaimer aqui. Não foram R$200 mil em 5 meses, 40 mil por mês, tá? Foi em 5 meses, eu fiz uma receita que anualmente gerava R$200 mil. Tá? E por que eu trouxe esse destaque aqui? Porque na jornada do herói, como eu mencionei, foi um caminho tortuoso de muitos erros e acertos. E à medida que eu acertei o meu processo de venda, acertei meu processo diagnóstico, acertei minha precificação, a qualidade da minha entrega, tudo isso combinado, foi uma curva excelente, né? Então, e aí eu trago para vocês essa experiência de como que eu consegui alavancar esse montante em apenas 5 meses, tá? Legal. Então, antes da gente seguir, vamos falar um pouco sobre mim, tá? Não sei,
Meu nome é Fábio Porto Ribeiro, eu sou aqui do interior de São Paulo, cidade de Paulínia, vizinha Campinas, e eu estou nesse mercado de consultoria há quase 20 anos. Então, apesar do nome da empresa ser Hábitos Finance, eu não tenho uma especialidade, uma expertise em finanças, tá? A minha especialidade é em gestão. Então, desde 2006, eu trabalho com consultoria, né, de gerenciamento. Então, eu já trabalhei em diversos segmentos, já fiz projeto em empresa química, plástica, siderúrgica, telecom, bancário, logístico, conservação de áreas verdes, construção civil, cosméticos, gestão de resíduos, que é aterro, aeroporto, água e energia, metalurgia, moldureira e metrologia. Já fiz projeto no Brasil inteiro e há quase 20 anos. E por que eu trago aqui o meu perfil no começo dessa apresentação? Para dizer o seguinte, pessoal, eu tenho uma trajetória muito parecida com muito de vocês aqui, né? Então, eu sou formado em administração pela Unimap e tenho uma especialização em gestão da produção na Unicamp. E o trabalho de consultoria sempre me atraiu porque eu gosto de transformar negócio, né? E o que é legal da consultoria? Às vezes é legal, mas alguns podem enxergar como um ponto negativo. É que nós somos a terceira pessoa, né? Então, você, consultor, nunca toma decisão pelo seu cliente. Você está sempre no papel de influenciar, de construir, de transformar. Esse que é o mais fantástico para mim, né? Então, a gente, nos bastidores, a gente consegue entregar tudo isso, tá? E eu reforço bastante isso, não para mostrar os meus feitos e tal, é mais para mostrar que, independente da sua especialidade, você pode escalar o seu negócio desde que você tenha um método estruturado para isso, tá? Então, não se apegue à minha trajetória, tá? Olhe para você agora e fala, como é que eu, com a minha expertise, com o meu background, eu posso também escalar o meu negócio de resultado. Esse que é o propósito. E aí, quando a gente olha para o nosso mercado de consultoria, né, partindo do princípio que todo mundo aqui está olhando para esse business, qual que é o nosso cenário, pessoal? 60% das empresas, hoje, não sou eu que estou dizendo, tá? É uma triste estatística do BGE. 60% das empresas que nascem hoje, em 5 anos, elas morrem, né? Ou seja, 10 empresas abriram um CNPJ hoje. Daqui 5 anos, 6 delas não vão existir. E qual que é a grande causa disso? Boa parte dessa mortalidade de empresa é gestão financeira precária, falta de controle de fluxo de caixa, ausência de planejamento. Ou seja, aqui mostra que a gente tem muito daqueles empreendedores aventureiros, né? Quem nunca conheceu um cara que era um excelente marceneiro, abriu uma marcenaria, o cara que era um excelente mecânico, abriu uma oficina, o cara que era um excelente pizzaiolo, abriu uma pizzaria, enfim. E eu não estou falando só de mão de obra primária, não. Você pode conhecer médico que quebrou clínica, né? Você pode conhecer qualquer outra especialidade de engenharia que abriu uma construtora e quebrou. A competência técnica se confunde com a competência de gestão. E dentro desse cenário, tem um case muito interessante que eu gosto de trazer, que é um cliente nosso da Hábitos Finance, que é um cara, ele é do litoral da Baixada Santista, ele tem 3 padarias, e quando a gente conversou com eles, foi em novembro do ano passado, qual que é o cenário dele? Ele, com as 3 padarias dele, ele faturava em média de R$800 mil por mês. Tá? Ou seja, no ano ali dá quantos milhões aí? Dá 10 milhões, 8 milhões, é isso, né? Dá mais de 10 milhões no ano. E aí o que acontece? Esse cara, com uma gestão muito amadora, ele fazia as anotações no papel. Simples assim. Então, quando eu fui conversar com ele, qual que era a dor, ele falou o seguinte, Fábio, eu ganho muito dinheiro, só que a minha empresa hoje está deficitária, estou pagando empréstimo, e eu não sei para onde meu dinheiro está indo. E aí, ok, a gente fez diagnóstico, ele gostou da ideia, comprou o projeto, e a gente começou a reorganizar a casa, né? Elisângela, que está aqui, não me deixa mentir sozinho. E o que foi bacana nesse processo de transformação desse negócio? Nas 3 unidades, ele não tinha um ERP, não tinha um sistema que integrasse todo o PDV dele. Então, a gente começou primeiro a projetar o fluxo de caixa dele, a organizar o orçamento dele, a estruturar a gestão de conta, gasto fixo, gasto variável.
o cara não sabia o quanto que era a margem de contribuição dele, enfim, a gente conseguiu trazer um nível de maturidade de gestão que nunca ele sonhava com isso, né? Então, a gente conseguiu fazer isso através de mostrar valor percebido do nosso negócio, né? E esse que é o legal. Então, aqui a gente conseguiu evitar que mais uma empresa chegasse a essa triste estatística aí do IBGE, tá? E aí é um case muito bacana que eu gosto, a gente não pode trazer muitos detalhes por conta de confidencialidade, mas de forma muito geral era isso, tá? Então, ele sobrevivia muito mais por juízo, por sorte, do que por juízo. Hoje não, hoje ele tem juízo. Legal. Temos o contexto, né? Temos um case, mas assim, qual que é o papel do consultor Hábitos Finance, né? Hoje, a gente transforma a realidade das empresas, tá? E o que é legal de trazer essa percepção aqui para você que está nos assistindo? Mais uma vez, independente do seu background, da sua especialidade, o que a nossa metodologia consegue fazer é qualificar o processo decisório do cliente. Então, assim, eu sou um cara que eu sou apaixonado por processo, melhoria contínua, eu atuo em tudo, desde o hospital até aterro sanitário. Desde que tem um orçamento com custo e uma receita para se buscar e uma margem para atingir, eu vou fazer a gestão dos recursos ali para encontrar a melhor relação. E nesse cenário, o que acontece? A gente entrega um atendimento premium personalizado, ajudando a empresa a melhorar a lucratividade. Mas como que a gente faz isso? Olhando para a saúde do fluxo de caixa. Olha que bacana. Então, assim, sem o fluxo de caixa saudável, nenhuma empresa sobrevive. Vocês concordam comigo? Nenhuma empresa sobrevive. Então, o que acontece? Para eu manter o projeto vivo dentro do negócio do meu cliente, eu preciso que o caixa dele respire para ele tomar outras iniciativas. Então, o que a gente faz? Combina com o diagnóstico e começa a dar a percepção da melhoria da saúde do fluxo de caixa. E aí o que a gente faz? Atuar no processo decisório, tá? Atuar no processo decisório. Porque pensa só comigo, eu não preciso ser especialista no nicho, no segmento do cliente que eu estou atendendo para ajudar ele a resolver os problemas dele. Eu preciso trazer à luz as informações que ele precisa ter acesso para ele tomar a decisão por si só, né? E eu, nos bastidores, ajudo ele a construir esse raciocínio. Tá? Então, o nosso papel é muito mais de qualificar o processo decisório do que dar resposta para o cliente em si. Né? Então, é muito importante a gente não desvirtuar esse papel de consultoria e cliente. Tudo bem, pessoal? Eu estou seguindo no meu ritmo aqui, tá? Estou construindo um raciocínio, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer interação. Legal. Então, a gente definiu aqui o papel do consultor Hábitos Finance. E assim, lá na frente eu falei, né, quais eram as travas que impedem a escala. E aí, logo em seguida, eu mencionei, eu consegui atingir um resultado bacana aqui em 5 meses. Mas assim, poxa, Fábio, o que eu preciso ter para escalar o meu negócio? Que solução que a gente falou de método de venda, de padrão de direcionamento, de ferramenta, né? Então, assim, o que eu trouxe aqui é para quem gosta de pizza, 8 pedaços de ferramentas que eu entendi que eram cruciais para o meu negócio e que me ajudaram a fazer esse crescimento sustentável. Então, veja só, nessa roda aqui, eu tenho algumas soluções que eu desenvolvi junto com a minha equipe por sentir essa dor e conseguir perceber aquilo que o cliente estava necessitando. Então, primeiro, tudo aqui vai ter o nome hábitos, tá, gente? Então, é uma solução nossa, a gente deu o nome Hábitos Checkup. Poxa, eu tenho que ter um diagnóstico inteligente no meu cliente. E olha só, quando eu comecei a fazer a consultoria empresarial, né, porque eu trabalho há 20 anos com isso, e o que me levou a fundar Hábitos Finance? Quando eu comecei lá com meus 23 anos, era muito legal pegar avião, ficar em hotel, final de semana, era fantástico. Só que com 40, né, não sei quem, 40 a mais, aí sabe, você quer ficar em casa. Então eu fundei a Hábitos Finance com o objetivo de ganhar qualidade de vida. Então eu quero parar de viajar, porque eu quero ficar perto da minha família, né? E aí eu comecei comprei uma metodologia e fui fazer diagnóstico. O que acontecia? No diagnóstico, eu fazia 2 reuniões com o cliente, cada reunião demorava 1 hora,
e eu tinha um slide, uma apresentação com 47 slides para apresentar. A Paula está rindo porque eu fiz essa reunião com ela, ela foi minha cobaia numa dessas vezes. E quando eu comecei a buscar solução, um cara de uma agência de marketing falou, Fábio, você está morto, você não pode fazer isso. E aí o que eu descobri, pessoal? A mais dura verdade, que é o seguinte, o empresário, né, o seu potencial cliente, ele não está interessado em ouvir as suas histórias, em ouvir sua trajetória, o seu currículo maravilhoso, como seus produtos são bem estruturados. Ele quer saber uma coisa simples e objetiva. Como que você, consultor, vai resolver o meu problema? É isso que o empresário quer saber. Né? E aí, para eu descobrir isso, levou muito tempo. E aí eu construí o Hábitos Checkup. Né? E aí o que vocês vão ver na sequência, está tudo ligado de alguma forma com o diagnóstico, tá, pessoal? Por quê? Porque o diagnóstico, ele é o ponto de conexão com o cliente do processo de venda e ele é o ponto de chegada para o nosso projeto. Né? Então, ou o cliente fala não, ou ele fala sim. Né? E para eu chegar nesse diagnóstico, eu tenho que ter um processo comercial. E dentro do diagnóstico, eu comecei a perceber que eu precisava dar a amostra do que o cliente teria uma vez que ele contratasse o meu serviço. Só que é o seguinte, em marketing tem uma regra que eu aprendi também, que é o seguinte, quanto mais você fala, menos atenção você traz. Lembra do exemplo de um churrasco em família que tem aquele tiozão que fala pra caramba? O cara fala muito, o cara fala. Quantas pessoas ficam perto dele? Poucas. Agora tem aquele cara que é mais reservado, que é mais gente boa, ele atrai a atenção das pessoas. Isso é uma lei universal da humanidade. E a gente aplica isso aqui no negócio, e a gente descobriu como fazer isso. Então, no processo de diagnóstico, eu dou indícios do que o cliente terá caso ele me contrate, como o Hábitos Forecast, que é uma ferramenta de projeção de fluxo de caixa, mirando para 12 meses, colocando as premissas do cliente dentro de um único pacote, via web. Né? Numa das metodologias que eu comprei, existia uma projeção de fluxo de caixa, só que era Excel. E eu não podia entregar essa projeção para o meu cliente, porque se eu entrego para ele, ele fica com todo o segredo da consultoria. Tem também a plataforma Hábitos, né, que essa daqui foi a grande virada, que é uma plataforma digital, onde transformou presença física em disponibilidade virtual. O que eu quero dizer com isso? Alguém colocou lá no começo, quando eu falei por que a gente trava, que é o seguinte, eu sou um só fazendo tudo. Né? E se você conseguir transformar sua presença em disponibilidade virtual? Foi isso que a gente fez aqui na plataforma. Por quê? Qual que era a grande queixa, minha dor? O projeto tem 52 semanas. A gente vai fazer uma virada na semana 16. Na semana 5, o cliente está perguntando por que está atrasado. O cliente não tem noção de onde ele está, para onde ele vai. Então, com a plataforma digital, com a trilha estabelecida, com as tarefas, ele sabe quem está devendo o quê, qual que é o próximo passo, o que ele precisa fazer, qual que é o meu papel. Isso foi fantástico. Né? E, claro, no momento do diagnóstico, eu dou um gostinho para ele do que é essa plataforma, caso ele me contrate. E tem uma coisa interessante aqui, que é hábitos de gestão integrada. Quando você vai falar com o seu cliente, não sei se você já teve essa percepção, você tem uma entrega de valor altíssima. Só que essa entrega de valor, muitas vezes, ela vem no PowerPoint, ela vem no Excel, ela vem no Word de qualquer maneira. Só que são várias entregas combinadas que compõem seu produto final. Isso acontece comigo. E na hora da gente fazer a apresentação, o cliente, ele minimizava, né, ele reduzia a minha entrega a uma simples planilha. E o que eu comecei a fazer? Eu trouxe minha expertise em consultoria de gerenciamento de muitos anos, que eu fiz projeto em grandes companhias, para a realidade do pequeno e médio empresário. E eu comecei a montar uma abordagem gerencial que desse para esse empresário, uma visão do que ele teria de abordagem caso ele contratasse a minha assessoria. Então, eu comecei a fazer as conexões entre as minhas entregas e produtos e como que isso se tornava uma fluidez dentro do ambiente de trabalho dele. Isso foi a ponto de virada. Metodologia certificada, então hoje eu desenvolvi a minha assessoria com base na trilha, nas entregas, na sequência, isso foi fantástico. Meu processo de venda, como a Gina mencionou lá no começo, a vendas eu aprendi que não é sorte, venda é processo. Então, existe para quem já leu aí, Receita Recorrente, é um livro fantástico,
do cara que foi o CEO da Salesforce, que ele desenvolveu um modelo de venda lá nos Estados Unidos, e ele é replicado no mundo inteiro até hoje. E aqui traz uma lógica de nível de esforço versus recompensa. E você começa a formar uma previsibilidade de acordo com as suas métricas, né? E aí a gente vai mostrar como que isso acontece. Uma biblioteca digital, porque nós consultores, à medida que o ano vai passando, a gente vai acumulando muito cacareco. Quem já assistiu aquele programa lá do Acumuladores? Assim são os nossos consultores, né? Então, a gente vai acumulando muita coisa, na hora de entregar, a gente entrega um monte de sujeira. Então, aqui, foi feita uma limpeza, o que de fato interessa para o meu cliente que eu preciso entregar. E, por último, não menos importante, o CRM, que é para fazer a gestão de todo esse relacionamento, que é aquele ponto muito sensível, que é quando que eu tenho que falar com ele, sem fazer com que ele se esqueça de mim e sem ser inconveniente, né? O CRM, ele nos ajuda com isso, junto com o processo de vendas estruturado. Legal, pessoal? Então, esses principais entregáveis combinados me permitiram fazer com que o meu serviço fosse escalado com qualidade, com sustentabilidade. E aí o que eu vou fazer na sequência, eu vou pincelar um pouco de cada um dessa pizza para vocês entenderem como que isso se materializa na frente com o meu cliente. Então, vou começar pela dor gritante, que é o nosso processo de vendas. Então, assim, nós consultores, na nossa grande maioria, até você pode não se identificar, mas nós consultores somos técnicos, né? Nós temos uma especialidade técnica. Então, assim, eu me sinto muito à vontade quando eu sento para falar com o decisor, para falar de gestão, de ferramenta, de diagnóstico, de processo, de pessoas, de mudança de comportamento, de sistema de gestão, de experiência. Eu nado de braçada. Só que para eu convencer um cara de que eu sou o cara que ele precisa, aí eu já travo. Porque não é a minha praia. Obrigado, Paula. Pega papel e caneta. Então, é o seguinte, no processo de venda, e o que eu sofri no começo era, a gente contrata a pessoa para trabalhar com a gente, essas pessoas vêm com vícios de mercado, vícios de experiências passadas e mau hábitos. Isso não é legal para o seu negócio. Então, o que eu consegui estruturar foi uma jornada de SDR. Para quem não conhece, SDR é a pessoa que ela faz a qualificação dos seus leads, né? Que é como que ela vai falar com o seu cliente, com o seu lead. Cadência de contato, pitch de abordagem. É muito diferente eu abordar um empresário, né? Pelo telefone, pelo e-mail, pelo WhatsApp ou pelo LinkedIn. Cada forma de contato tem que ter a sua maneira de abordagem. Eu não posso padronizar isso para tudo como se fosse um telemarketing. Isso tem que ter muito cuidado. Ferramentas do Closer. Não adianta nada eu qualificar o meu lead lá na entrada, sendo que na hora de fazer a reunião eu destruo o relacionamento com ele, né? E eu tenho campanha de venda ativa há mais de um ano. Então, isso tudo me permitiu colher várias lições aprendidas para poder chegar no modelo ideal. E aqui, pessoal, não sei o quanto que vocês estão habituados com os termos técnicos para a área de vendas, eu pergunto isso porque isso é novo para mim, mas vendas, você tem duas formas de fazer abordagem, tá? Todo mundo conhece aqui, pessoal, o termo inbound, outbound? Coloca no chat que eu abro o microfone, sim ou não? Todo mundo conhece aqui o que é inbound, outbound? Ó, o Adilson conhece. Eu conheço. Não. Legal. Ó, o Rafael conhece, o Carlos conhece. Legal. Ainda não. O Maurício não conhece. O Rubens está entrando aqui. A Gina conhece. Legal. Então é o seguinte, estamos divididos aqui. De uma forma bem simplista, pessoal, inbound é de dentro para fora. Tá? É busca passiva. É o que acontece quando a gente publica, né, ou ativa uma campanha via Meta, ou via Google, ou via LinkedIn, e a gente joga um recurso e ele atrai X pessoas. Essa pessoa é atraída por essa campanha, se inscreve e ela é abordada por uma esteira de validação. É como alguns de vocês fizeram para chegar até essa imersão, né? Vocês viram um anúncio, vocês se interessaram por ele, colocaram suas informações ali e vocês estão aqui nesse momento. Legal. O outro lado é o outbound, né? É de fora para dentro. Enquanto que no inbound a gente pesca de tarrafa, né? Você faz grandes volumes, no outbound a gente pesca de arpão.
Então, o outbound é uma venda muito mais consultiva, né, muito mais direcionada, né? Então, para ambas essas formas de fazer abordagem, a gente precisa respeitar algumas premissas, como, por exemplo, jornada do SDR. Qual que é a jornada que o meu SDR vai percorrer? Como que ele vai abordar meu lead? Com quanto tempo? Qual ferramenta que ele vai usar? Qual script que ele vai fazer? E a ideia aqui é o seguinte, pessoal, não é tornar o processo engessado, mas é tornar o processo inteligente no sentido de ganhar produtividade do meu SDR e fazer com que o meu lead seja atendido da maneira como você espera. Sim, Adilson? Pá, deixa eu só fazer uma pergunta. Se você estivesse começando hoje, você fosse utilizar uma estratégia assim para as pessoas te conhecer, porque quando as pessoas te procuram para você fechar é mais fácil. Agora, quando você tem que procurar as pessoas, você utilizaria um inbound ou outbound? Então, não tem uma resposta certa e errada e vai muito do momento, tá, Adilson? Eu, particularmente, eu não sou o cara que ligo e prospecto, tá? Eu prefiro mais o volume, né? O inbound. Mas, assim, já chegou em momento de eu trabalhar com as duas frentes em paralelo, tá? Porque, assim, no inbound, você atende um volume e você tem uma média X ali. No outbound, você pode, por exemplo, fazer uma estratégia de elevar seu ticket médio. Você, ó, cara, eu tô bem com a minha carteira de cliente aqui, eu quero ir pro meu outbound, né? Então, tem esses dois caminhos, tá? Entendi, Posso beleza. colaborar? Por favor, Paula. Ô, Adilson, faço parte do time do Fábio e a gente discute bastante essas estratégias, tá? Como marqueteira há muitos anos, é importante você entender os recursos que você tem e o seu momento e a sua persona. Então, assim, se você tem um foco, um mercado, um nicho, um segmento, olha para ele primeiro e entende onde essa persona está, e aí você vai olhar para a sua realidade hoje. Você já tem no seu entorno, no seu círculo, nas suas conexões no LinkedIn, pessoas com vínculo que estão dentro do seu nicho, que são do seu segmento, vai na abordagem 1-a-1, é outbound. Tá, dentro do seu segmento. Porque você tem que escolher muito bem o seu recurso, tempo e dinheiro, porque você é eu presa, né? Que você tem que dividir o seu tempo muito bem. Se você tem recurso para investir em uma agência, em alguém de marketing para estar com você, ou você tem essas habilidades técnicas de marketing, comece inbound paralelo. Então, primeiro vá no seu círculo, depois vá para inbound junto, se você tiver esse dinheiro, esse tempo, recurso financeiro para investir, e aí o inbound ele vai ganhando tração, ele vai ganhando força com o tempo. Ele não tem uma resposta muito rápida se você não tiver muita grana, por exemplo, para investir em tráfego. Exato. Tá bom? Acho que basicamente isso. Tá, entendi. Boa, Paula. Não, perfeito. Que bom. Tá legal. O Carlos colocou aqui da definição do ICP, tá, Carlos? O ICP a gente está chamando aqui de LMV, tá? Então, perfil de cliente ideal, Ideal Client Customer Profile, aqui a gente está chamando de lead mínimo viável, tá, Carlos? E a Gina colocou aqui que fica pensando nisso, o cliente da consultoria está no Instagram, geralmente são ocupados, não ficam tão ativos na rede social. Então, Gina, esse foi um paradigma que eu quebrei também, tá? Porque eu achava que era Google, mas o Instagram, ela é a maior rede social do mundo, né? Então, hoje, você consegue ver o custo do clique de uma forma antecipada por essas campanhas. Então, hoje, pela minha experiência, o custo do lead no Google é muito mais caro que na Meta, tá? Então, claro, que você tem que ter uma campanha bem azeitada para ajustar a qualidade de quem é atraído pela sua campanha. Mas trazendo aquilo que o Adilson trouxe, né, e o que o Carlos colocou, a gente precisa definir o lead mínimo viável, que é, numa posição de consultor, pessoal, o que acontece? A gente quer atender todo mundo, né? Então a gente vira aquela metralhadora giratória de prospecção. E quem atende todo mundo não atende ninguém, né? E quais são as vantagens da especialização? Uma vez que você se torna especializado, você conhece melhor a dor do seu público, você sabe a solução, você tem experiência e você consegue ter prova social daquilo que você trouxe. Eu, quando comecei, eu tinha clínica médica, construtora, padaria, agência de marketing, agência de evento,
enfim, como é que você vai dividir a sua atenção para tanto? É que assim, tem vezes que a gente não pode escolher, mas o ideal é que você defina o seu lead mínimo viável. E aí, independente de quem você ia definir, se é inbound ou outbound, precisa respeitar esse quadrante, a jornada do SDR, cadência de contato, os pitches de abordagem, ou seja, por ser uma venda consultiva, diferente de um telemarketing, que você vai fazer 1.000 ligações por dia, 70 vai atender e vai falar com 3, aqui a gente precisa ter uma estrutura de abordagem cadenciada, inteligente, para a gente atingir o nível do empresário que a gente quer abordar. E, por fim, ferramentas do Closer. O que é ferramentas do Closer? O seu lead teve uma jornada para chegar até você no momento da reunião de venda. No momento da reunião de venda, você não pode falhar. Então, é o momento que você tem para brilhar. Legal, pessoal? E o que é bacana do processo de venda? Aqui eu consigo combinar com todo o meu pacote de entrega no momento do diagnóstico. Por quê? O que você precisa é ter um momento com o seu decisor, com o lead, para você mostrar o quanto você pode ajudá-lo nas dores dele. E é aí que entram as soluções, né? Então, como eu mencionei agora há pouco, quando eu comecei a trabalhar, né, nesse mercado, eu fazia reunião de diagnóstico, durava 2 reuniões de 1 hora cada e tinha quase 50 slides. Era um tormento para quem fazia reunião comigo e para mim, né? Porque imagina, fazer 47 slides. Hoje, como que está estruturado o processo do Hábitos Checkup? Eu tenho um processo estruturado de diagnóstico. Então, o que é mais legal? Nenhuma reunião é igual à outra. Poxa, Fábio, mas você não ganha padrão, não. A minha reunião, a estrutura, ela é idêntica para todos. Só que eu nunca faço uma reunião de diagnóstico igual a outra. Por quê? Cada lead tem uma especificação diferente, uma dor diferente, uma necessidade diferente. Então, a gente no Closer aprende a direcionar essas soluções, né? Então, é um processo estruturado de diagnóstico. Dos 45 minutos, para vocês terem uma ideia, eu dedico 15 minutos para entender a dor do meu lead. Então, é um roteiro guiado com 10 perguntas, onde eu faço ele de forma estruturada, não como um questionário assim do funcionário do censo, mas eu vou fazendo isso de forma fluida, para que ele não perceba que ele está sendo interrogado. E nisso, na apresentação da minha solução, eu direciono toda a minha abordagem, todas as minhas ferramentas, toda a minha solução, para fazer com que ele perceba que, poxa, se eu contratar o Fábio, todos esses meus problemas serão resolvidos. E com isso, eu tenho uma precificação em payback que respeita o fluxo de caixa dele e que mostra que mesmo ele investindo em mim, ele não vai ter um produto caro. Por quê? Ele vai se pagar em X período de tempo. E isso tudo em 45 minutos. Poxa, Fábio, como que você consegue fazer isso? Dá para fazer. E aí, o que é legal? Dentro dessa degustação, eu trago para o lead uma ferramenta que eu acho fantástica, que é a cereja do bolo, que é o Hábitos Forecast. Né? O que é o Hábitos Forecast? O propósito da ferramenta é colocar tudo dentro do único cesto, todas as premissas que estão sob gestão do empresário, né? E que estão sob a gestão dele e que ele pode arbitrar esses números. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, assim, eu estou falando com um empresário, cara, você está quanto tempo no mercado? Pô, faz 20 anos que eu faço isso, eu tenho uma empresa há 8 anos. Poxa, Adilson, você está há 28 anos no mercado, então, Adilson, é razoável afirmar que você sabe o que funciona e você sabe o que não funciona, correto? Sim, correto. Poxa, legal, então, do portão para dentro eu sei o que vai acontecer. Agora não adianta eu reclamar do tarifaço do Trump, da chuva de março, das besteiras que o governo faz, do preço do dólar, isso não está sobre a nossa alçada, né? Isso é tudo fator externo. Agora, o que está debaixo da minha alçada, eu consigo colocar aqui tudo dentro de uma ferramenta e mostrar para o cliente, de forma antecipada, como que vai ser a geração de fluxo de caixa dele nos próximos 12 meses, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes sobra dinheiro no caixa da empresa, e é muito por conta de um imposto que o empresário não pagou, né? Ou por conta de um empréstimo que caiu e ninguém estava esperando, né? É efeito surpresa. E o que acontece? A gente tem essa ferramenta aqui via web, né? Onde a gente importa uma planilha em Excel. Então, assim, ó, empresário, numa única aba, você vai colocar todas as suas receitas,
você vai colocar todas as suas despesas e a gente vai fazer aqui uma projeção de caixa. Só que é o seguinte, você tem um compromisso comigo, você vai usar o princípio da razoabilidade, né? Você não vai, você fatura 20 mil por mês, você não vai falar que você vai faturar 1 milhão por mês, né? Por favor. Ok. Usando o princípio da razoabilidade, a gente cruza despesa fixa, custo variável, receita, imposto, enfim, e a gente tem aqui uma geração de caixa no ano. E o que é legal disso? Ele começa a enxergar os cenários, né? Então, vai ter o cenário otimista, o pessimista, e aqui a gente consegue enxergar o quanto de receita que ele gera no ano, o quanto de lucro, a margem e o ROI. Só que, veja bem, na reunião de diagnóstico, eu não faço isso com o cliente, com o cenário dele. Eu faço o seguinte, ô Roque, olha só, imagina que a sua empresa, você traz aqui o seu faturamento dos últimos 12 meses, e você traz aqui a sua despesa com o pessoal, tá, e vem um orçamento projetado negativo. Você aprovaria isso daqui, Roque? Poxa, claro que não. Legal, vamos arbitrar algumas premissas, então, que estão sob o seu controle. Ó, Roque, colocaram aqui uma grade de recebimento de 50%. Poxa, mas o mercado está trabalhando com 70%, vamos por 70%. Poxa, tem uma inadimplência aqui de 20%, vamos colocar uma empresa de recuperação de crédito. Tem uma decisão de investimento aqui de 500 mil em maio, vamos diluir isso daqui em 6 vezes. Enfim, eu começo a mostrar para ele que na gestão das premissas, ele consegue equalizar o fluxo de caixa dentro daquilo que a empresa dele estabeleceu como meta. E aí eu falo para o empresário, se você tivesse uma ferramenta dessa que projetasse o seu caixa por 12 meses, iria te ajudar? Poxa, Fábio, demais, legal. Sabe o que é o melhor de tudo? Essa ferramenta, ela não é a protagonista da nossa abordagem. O cara, como assim não? Essa ferramenta de projeção de fluxo de caixa, ele é o nosso ponto de partida para a nossa abordagem gerencial. E aí que eu entro com a Hábitos Gestão Integrada. Olha só, pessoal, aqui eu vou trazer para o empresário o planejamento estratégico. Então, assim, toda empresa precisa ter uma visão de 12 meses, de longo prazo. Você, empresário, não tem que ficar pensando no dia. Você tem que pensar só no ano. A empresa, ela nasce para gerar frutos para gerações futuras. Então, como é que é esse planejamento estratégico? Poxa, eu vou fazer a minha projeção do fluxo de caixa, vou organizar minhas entradas, minhas saídas. Eu não vou entrar no detalhe para a gente não estender muito, tá, pessoal? Mas eu vou mostrando a construção para o empresário e que desse primeiro bloco a gente vai entregar o orçamento gerencial desdobrado no RP dele. Aí o cara perguntou, o que é RP? Muitas vezes ele não sabe, como o caso da padaria lá de Santos, que faturou 800 mil reais por mês. Então é o seguinte, empresário, você vai gastar fosfato nesse momento aqui, que é para projetar a sua empresa. O restante, deixa que entra a gente. Eu vou fazer a gestão orçamentária desse seu planejamento estratégico. Olha só que legal. Eu vou transformar a sua ambição em regra de negócio. E eu vou parametrizar o seu RP com tudo isso que você sonhou para o seu negócio nos próximos 12 meses. Isso vai me permitir fazer a administração orçamentária. Eu vou olhar seu ponto de equilíbrio, fazer análise horizontal e vertical, eu vou estruturar seu fluxo de caixa, eu vou contas a pagar, receber, e com isso, o que a gente entrega? Eu entrego meu playbook de rotinas. Olha que legal. Então, aqui eu estou olhando no ano, aqui eu estou olhando no mês. E quando eu faço isso, o playbook de rotinas, eu estou olhando no meu dia, na minha semana. E o que é legal? A partir disso, surpresa só do portão para fora. Como assim, Fábio? Poxa, eu disse o que vai acontecer, eu vou começar a fazer a gestão da rotina. E aí, pessoal, o empresário, ele começa a enxergar essa estrutura de abordagem na realidade dele. Então, aqui as suas atividades diárias vai retroalimentar o seu RP. Conciliação bancária, contas a pagar, receber, aprovar pagamento, cobrar cliente, emitir nota. Pode ser feito pela sua equipe ou por nós da Hábitos. E aí, olha a mágica acontecendo aqui, empresário. A gente parametriza o seu RP, a gente retroalimenta ele. Quando a gente cruza o planejado contra o real, a gente começa a entregar informação gerencial. Você começa a olhar o seu fluxo de caixa realizado, a sua performance, tudo isso contra o seu plano. E aí você começa o quê? Você começa a ter mudança comportamental. Por quê? Com esse modelo, você deixa de ser o passageiro do trem da agonia. E você passa a construir os resultados semana a semana. E você não precisa esperar virar um mês para sair o balanço, para ver quanto que foi. Porque você já sabe. Né? E aí, no final, a gente tem uma governança estruturada, onde eu vou fazer
a análise do desempenho da empresa, olhando o aspecto orçamentário, gerencial e executivo. E aqui a gente estabelece ritos para fazer reunião de revisão, análise de oportunidade e atualização do plano de ação. E o melhor de tudo, empresário, olha só, essa governança, ela retroalimenta o seu planejamento estratégico, que isso é o quê? São organizações que aprendem, né? Então, assim, eu apanhei esse ano inteiro, o ano que vem eu posso até apanhar, mas por razões diferentes, né? Então, vamos apanhar por coisa nova, não por coisa velha. E aí, o que é legal? Uma vez que eu vou desenvolvendo o raciocínio com ele, eu vou validando o entendimento dele de uma etapa para outra, e no final eu pergunto, empresário, vamos fazer uma simulação aqui. Como que seria o dia da sua empresa com essa abordagem gerencial? Você imagina que o problema que você mencionou para mim, de falta de caixa, de desbalanceio de fluxo de caixa, de pagamento atrasado, de hora extra, de atraso de cliente, seria resolvido? Poxa, Fábio, demais. E aí eu tenho a validação do entendimento dele. Se fosse para você dar uma nota de 0 a 10, aqui, que nota você daria? Eu nunca recebi menos de 8, tá? Então, percebe aqui, pessoal, o valor agregado de uma simples abordagem gerencial que mostra para o empresário como que vai ser o dia a dia da empresa dele com essa solução. Porque, na prática, eu tenho uma ferramenta aqui de projeção de fluxo de caixa, eu tenho uma atividade aqui de parametrizar o RP, e eu tenho uma atividade aqui que é monitorar a rotina. E eu tenho uma reunião de revisão. Se você chega para o empresário e fala assim, empresário, ó, eu vou fazer seu fluxo de caixa, eu vou parametrizar seu RP, eu vou fazer o checkpoint lá da sua rotina, eu vou fazer reunião por mês. Ah, tá bom, Adilson, eu te pago R$500 por mês para você fazer isso. Tá maluco? Né? Então, aqui você começa a dar peso e valor para a sua solução. Né? Fez sentido aqui, pessoal, essa abordagem gerencial, HGI? Faz sentido, faz sentido. Legal, legal. Obrigado, Luiz. Podemos seguir aqui? Valeu, Elton, obrigado. E aí, eu trago uma outra provocação, porque o empresário, ele olha para isso e ele fala, nossa senhora, você vai engessar minha empresa, vai demorar anos. Aí eu falo assim, qual que é o nível de esforço que você imagina que a gente precisa... Obrigado, Gilmar. Qual que é o nível de esforço que a gente precisa para materializar essa abordagem toda? E aí que eu trago, pessoal, uma outra entrega dentro do meu pacote, que é a plataforma digital. Né? Porque aqui a plataforma digital, eu vou mostrar para o meu cliente qual que vai ser a trilha do projeto que a gente vai fazer a gestão. E eu vou transformar a minha disponibilidade física em presença digital. E aqui eu obrigo o meu cliente a ter disciplina e o nosso consultor a ter disciplina. A Elisângela, que não me deixa mentir aqui, a Elisângela deixa mentir, o grande desafio dela, né, com a linha de frente com o cliente, é garantir essa disciplina. Por quê? O pessoal nós brasileiros, né, diferente dos alemães, tende a não cumprir aquilo que está previsto em um cronograma, em uma trilha. Então, olha só que legal, eu vou dar um zoom aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o cliente, e ele sabe, ó, ele contratou o projeto, ele vai fazer as boas-vindas com a equipe dele. Depois ele tem que começar a configuração, fazer o plano de contas, construir o plano de contas, a pesquisa de satisfação, desenvolver o Habits Forecast, e aqui tem todo um prazo de início e fim, tá vendo? E se ele ficar devendo, eu não vou bater, ele não vai me cobrar, eu vou cobrar ele, porque a própria plataforma vai dizer o seguinte, ó, empresário, você está devendo aqui a entrega, e ele vai para cima da equipe. Por quê? Porque ele está pagando uma consultoria. E o que é legal, pessoal? O dinheiro é o agente da transformação. Ele não vai deixar o projeto dele atrasar por pendência da equipe. Legal aqui? Fez sentido? Excelente, todo sentido. Boa. E o que é legal, pessoal? Na consultoria, obrigado, Ayrton. O cliente, ele compra pela embalagem e ele indica pela experiência. Tá? Então, quem trabalha com consultoria sabe disso. Você, consultor, o que você entrega é algo abstrato. Né? Então, assim, se o consultor entrar de férias, a empresa não para. Poxa, então, o trabalho que eu tenho que entregar tem que ser de grande valor e bastante cuidado, tem que ter um alto zelo. Então, quando eu mostrava uma planilha em Excel, o cliente falava, poxa, um Excel? E aí tinha um problema da qualidade da entrega, do valor percebido,
E é o seguinte, o cliente está na semana 5, como eu falei, ele está cobrando atraso. Não, cara, não está atrasado. Aqui ele tem a percepção de onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Tá? É o nível de esforço e a construção a cada etapa. Tá? Então, isso é muito bacana. Eu não estou acompanhando o chat aqui, tá, pessoal? Mas eu vi que vocês estão trocando ideia. Mas legal. Então, seguindo aqui, tem um outro ponto, que eu estou mostrando toda essa construção, o Habits Forecast, eu mostro ali a abordagem gerencial, eu mostro ali a plataforma, o cliente já está assim, cara, eu quero muito essa solução, mas deve ser caro pra caramba. E aí que a gente entra com o fechamento aqui, que é a precificação. Então, veja só, qual que é o ponto aqui? Como é que eu cheguei? Deixa eu contar um pouco da história. Uma vez eu estava atendendo uma empresa, uma agência de marketing, os caras faturam 4 milhões por ano. E o CEO, ela queria muito me contratar. Só qual que era a forma que eu apresentava a precificação? Eu vou dar um escuro aqui. Eu apresentava a precificação falando o seguinte, ó, empresário, para resolver isso, tem 2 caminhos. Ou você contrata o controle no mercado, você vai pagar um controller, um CFO, um gerente financeiro, você vai pagar de 25 a 30 mil reais. Ou você contrata a mim, que você vai pagar um décimo disso, 3 mil reais. Era assim a forma de precificar. Qual que era o problema desse modelo? O meu cliente não tem dinheiro para pagar 30 mil reais no CFO, num controller. Por quê? Se ele estava procurando a minha, é porque ele não tem essa opção. Então, a percepção de valor, ela fica muito subjetiva. Né? Você tem uma forma muito simplista que eu estou mostrando. Então, qual que foi o caminho que eu encontrei? O cara foi muito gente boa comigo, ele falou o seguinte, Fábio, eu quero te contratar, só que você precisa me mostrar de uma forma lógica como que o seu trabalho vai gerar valor para o meu negócio. Porque eu preciso mostrar para o investidor que você vale a pena. Olha só, e o cara me deu 10 dias. Legal. Então, o que eu fiz? Eu vou dar um zoom aqui para explicar para vocês a sistemática. Então, eu trouxe aqui um exemplo hipotético de uma empresa chamada Business Corporation. Então, olha só, o Business Corporation aqui da esquerda para a direita, ele tem um faturamento anual de 1,5 milhão, tá? E eu vou pesar na fatura dele 2%. Tá vendo ali? 2%, a minha fatura vai ser 30 mil reais. Ou seja, até 3% eu entro numa faixa de investimento. De 3 a 5, ele já dificulta um pouco, e acima de 5 é investimento qualitativo. Acima de 5% é empresa fora do ICP, que o Carlos mencionou, ou do LMV, né, do lead mínimo viável. Ou seja, empresa que fatura menos de 1 milhão não viabiliza. Até porque, né, a gente vai cobrar um valor menor do que você estabelece, né? Então você tem um valor mínimo. Legal. Avançando à direita, a gente tem a premissa de payback. Horas, empresário, eu vou pesar na sua folha, na sua receita, 2%. Para eu te devolver 2 vezes o valor que você está investindo, eu tenho que melhorar seu fluxo de caixa em 4%. Cara, vem aqui comigo. Você acha que se eu colocar uma projeção de fluxo de caixa, parametrizar seu RP, fazer uma gestão orçamentária, olhar seu ponto de equilíbrio, fazer gestão da sua rotina, olhar seus indicadores operacionais, ter uma rotina de revisão periódica, fazer uma governança, olhar ele de forma orçamentária, qualitativa, executiva, eu não vou conseguir melhorar míseros 4%, empresário? Poxa, não é possível, né? E aí, pessoal, aqui na direita tem o planejamento da implementação. Como que eu vou capturar esse resultado? Eu começo a implementar na semana 12, ou seja, no terceiro mês eu tenho que ter virada de chave. Da semana 12 para a semana 16 é meu piloto, é onde eu vou ajustar os ponteiros. O projeto tem 52 semanas, eu vou ter 36 semanas de captura. E na parte de baixo aqui, ó, eu tenho a programação de pagamento, ou seja, eu tenho a semana calendário e a semana do projeto. E aí eu tenho a programação, semana início, quando que eu vou cobrar, quando que ele vai pagar. E aqui, ó, eu desdobro para ele quanto que ele vai pagar de assessoria, quanto que ele vai pagar de imposto, quanto que vai ser o honorário no mês e o acumulado. E aqui eu trago uma evolução do fluxo de caixa, entre desembolso e recuperação de investimento. E aí, o que eu digo para ele? Como que eu vou garantir esses 4% de fluxo de caixa? Ora, você vai melhorar o seu ciclo financeiro, você vai ter menor necessidade de capital externo para manter a operação. Você vai reduzir seu custo fixo, porque você vai estabelecer a premissa,
você vai colocar a gestão orçamentária no seu ERP e o gatilho vai ser acionado pelo seu próprio controle interno, ou seja, vai parar de vazar dinheiro pela mão. E gestão orçamentária, monitoramento contínuo. Então aqui, ó, a linha azul é a linha do desembolso e a linha verde é a linha do ROI. Então, seu empresário, depois do 6º mês, você tem o seu dinheiro devolvido. É assim que consultoria que sustenta se mantém, né? Porque a gente precisa se pagar, né, para o cliente contratar a gente. Fez sentido aqui, pessoal, esse raciocínio? Todo mundo entendeu? E o melhor, você não precisa ser especialista. Obrigado, Gina. Obrigado, Luiz. Aqui você não precisa ser especialista em finanças. Quem já ouviu falar nos termos TIR, VPL, Payback, aquelas coisas complicadas? Aqui eu vou alimentar essa informação que eu mostrei para vocês. Obrigado, Maurício. O faturamento do cliente, quem capta a informação é a SDR, é o SDR. Então, quando você vai fazer a reunião, você já tem essa informação preliminar, né, levantada. Então, você já tem isso em mãos. Uma vez que você apresenta, você quebra qualquer tipo de objeção, né? E aí fica difícil o empresário justificar uma não contratação. Tá? Obrigado, Rubens. Então, isso daqui, pessoal, me deu muito mais propriedade para precificar. E aí me impediu também de pesar a mão. Porque, poxa, se o cara fatura 2 milhões, eu vou colocar 8%, cara, ele não vai te pagar 4% ali da receita dele. Porque, assim, a gente tem que entender que tem empresa que tem margem muito estrangulada, muito apertada. Né? Então, poxa, se eu vou numa indústria, por isso que eu não atendo indústria, tá? A indústria é muito difícil você ter uma margem ali. Então, aí depende também de quem que você vai escolher. É importante você ter a margem média do mercado que você atua, porque com base nessa informação, você tem mais propriedade na hora de precificar. Legal? Excelente, excelente. Então, seguindo aqui, pessoal, e aí eu falei de metodologia certificada lá no começo, né? E aqui eu consegui desenvolver um produto da Hábitos, obrigado, Elton, que são as assessorias que eu criei, tá? Então, aqui eu tenho o Hábitos Pro, que é o carro-chefe, que o Hábitos Pro é a assessoria que eu trago o cliente de fio a pavio a 52 semanas. E ali eu vou com ele a 4 mãos, construir todo o planejamento, toda a previsão, toda a configuração, a virada de chave, a implementação completa até a sustentabilidade. E qual que é a ideia, pessoal? Eu me torno tão importante na rotina daquela empresa que eu me pago no primeiro ano que o benefício se perpetua ao longo dos anos. Né? Ou seja, não é mais viável descontinuar o contrato comigo. Né? Por quê? No primeiro ano eu tive um peso de 2%. No segundo ano, mesmo corrigindo a assessoria pelo valor da inflação, esse valor diminui porque a empresa ganhou em saúde de fluxo de caixa. Né? Então, assim, é uma espiral positiva que vai crescendo à medida que o tempo passa. E o empresário, ele vai querer ter você por perto sempre. E aí, todas as outras assessorias, a gente vai trazendo à medida que se apresenta a necessidade. Então, por exemplo, hoje eu tenho um produto chamado Hábitos Partner, que é uma necessidade também apresentada de cliente, onde a gente, o cliente terceiriza o financeiro dele com a gente. O cara fala assim, Fábio, eu não quero ter dor de cabeça com o meu financeiro. Cara, terceiriza para você. Hoje, a Elisângela, né, ela tem esse papel dentro de vários clientes, ela faz a operação financeira. Por quê? O cara, ele é médico, o cara, ele é engenheiro, o cara, ele é administrador, ele tem um negócio, ele não quer se preocupar com conciliação bancária, com fluxo de caixa. No final das contas, ele quer saber quanto que ele tem no caixa e quanto que ele tem para pagar e quanto que vai sobrar. É isso que ele precisa ter essa segurança. Né? O hábito do start é aquele cara que ele fala assim, Fábio, eu preciso que você só prepare o terreno e a implantação deixar comigo. Beleza. Até hoje, pouquíssimos compraram isso, tá? E o Hábitos Consulting Go é o seguinte, lembra quando a gente definiu aquele LMV? Eu só vou atender empresas que faturam acima de 500 mil, de 1 milhão, então cada um vai ter seu LMV. O que acontecia?
muitas empresas que me procuravam estavam fora do meu LMV, né? E aí, só que essas empresas queriam consumir a minha solução. E eu simplesmente falava, poxa, eu estava deixando dinheiro na mesa. O que eu fiz? Eu construí um produto que ele tem uma característica de self-service. Ó, empresário, em vez de pagar, sei lá, R$1.200, eu vou cobrar, sei lá, hipoteticamente falando, eu vou cobrar R$500 de você. Só que você vai consumir a minha trilha dentro da minha plataforma e você não vai me demandar, né? Porque o caro daqui sou eu. A minha plataforma não, o caro daqui sou eu. O meu HH é muito caro, mas você pode consumir a minha inteligência transformada dentro do produto. Você vai seguir esse passo aqui, e eventualmente a gente te ajuda lá no via chamado. Tá? Então, eu comecei a reter receita depois que eu criei esse produto. Tá? Então, é muito bacana essa estrutura. E aí, eu brinco, né, que tem consultoria que vive ainda na época do Fordismo, né? Lembra do Fordismo, que o Henry Ford falava, você pode comprar o carro que quiser, o modelo que quiser, na cor que quiser, desde que seja um Ford T na cor preta, né? Então, hoje na consultoria, não dá para ser assim, tá? Então, a gente precisa diversificar, porque essa é uma premissa básica de quem quer escalar. Legal, pessoal? Bacana. E como a gente está falando de receita, você ia falar alguma coisa, Gilson? Não, pode ir. É que eu tô conversando com os clientes aqui enquanto eu tô ouvindo. Aí sim, então o cara tá no fundo diferente do nosso aí, manda bala aí. Então, além dessas, obrigado, Inês, além dessas fontes de receita, né, existem outras possibilidades também de gerar receita dentro da Habitus Finance. Então, assim, aqui, na assessoria empresarial, a gente já viu que tem 4 produtos e tem o BPO. Né? Então, assim, hoje, o BPO, para mim, não é um custo, tá? É uma fonte de receita. Porque, assim, eu não sei fazer o trabalho de BPO, tá? Eu não tenho essa especialidade, essa competência. Eu vi uma oportunidade e eu internalizei isso. Outra possibilidade que existe é estudo de viabilidade financeira. Lembra da ferramenta Habitus Forecast, que eu mostro ali dentro da Consultoria Express, que eu mostro para o empresário como que é a projeção? O que acontece? Muitos empresários estão buscando investimento para comprar empresas e eles precisam de uma resposta que é o seguinte, poxa, se eu colocar meu dinheiro aqui, vai ser rentável ou não? E o cara não tem muitas vezes um parâmetro técnico para dizer se aquilo é viável financeiramente ou não. E eu ofereço aqui a viabilidade através do Habitus Forecast. Uma fonte de receita diagnóstico empresarial, hoje eu não cobro, tá, pessoal? Mas eu conheço consultores que cobram. Então, hoje, eu ofereço o Habitus Checkup como uma entrega degustativa, né, de acesso gratuito. Então, assim, eu falo para o empresário, independente da contratação da nossa assessoria ou não, ao final desse processo diagnóstico, você vai ter um prognóstico completo e robusto daquilo que você precisa fazer com a sua empresa, tá? Então, isso eu vendo como um benefício, mas tem consultor que cobra e amanhã ou depois pode cobrar também. Tem outra forma de rentabilizar o negócio, que é através de conselheiro de gestão, que é o seguinte, poxa, a empresa está com um difícil, ela não consegue manter a sua assessoria, mas eu gostaria de ter você, consultor, uma vez por mês nas nossas reuniões de gestão. Ajuda aqui com seus insights, né, com seus apontamentos, com a sua experiência. Poxa, legal, Luiz cobra. Legal, Luiz. Esse é um modelo de negócio que é muito legal. Você pode ser conselheiro de gestão. E aqui tem criação de novos produtos. O Rubens, geralmente o diagnóstico ele tem um valor simbólico, tá? Ele tem um valor simbólico. Então, eu nunca cobrei, mas eu não imagino que passe de R$100, tá? Então, é algo simbólico. É mais para trazer o compromisso do empresário para não ter no show. O cara marca a reunião, você separa a agenda, se prepara, o cara vai e não aparece. E tem outra forma de criar novos produtos. Então, a plataforma que eu mostrei para vocês, ela é dinâmica no sentido de trazer possibilidades, né? Então, você pode criar novos produtos que já existem, que você pode colocar como prateleira, por exemplo. E tem outra forma aqui de precificar, de monetizar o trabalho. Caramba, R$5.000, bacana, Luiz. Isso aí, os R$5.000, por exemplo, Luiz, a gente pode cobrar na viabilidade financeira.
Ó, eu cobro R$ 5.000 aqui para te entregar uma habilidade financeira. Mas bacana. Palestra empresarial, pessoal. Então, aqui eu tenho um material pronto para... E aí tem um grande ponto aqui. A palestra empresarial, ela serve para mostrar você, consultor, como autoridade, né? E o que é legal aqui? Se você pegar uma campanha inbound, por exemplo, poxa, eu vou gastar, sei lá, R$ 3.000 para atrair 60 leads. Você pode fazer uma palestra, você pode cobrar R$ 50, 20 lugares, 30 lugares, sei lá. Você atrai essas pessoas no evento físico e você faz a sua palestra. E como benefício, no final dessa palestra, você oferece um diagnóstico gratuito. Então você sai ali com 20 reuniões marcadas. Por quê? Esses empresários que participaram dessa reunião com você vai querer um olhar crítico seu sobre o negócio delas. Então, assim, palestra empresarial é um excelente ponto para você mostrar sua autoridade e para construir network, né? 297 é legal. É bacana. E aí é tudo a questão de teste, tá? Legal de inbound, quem consegue muito isso. A gente vai testando e ajustando. Tá? Então, essas são as formas de se gerar receita, tá, pessoal? Então, a gente vê que não é só um caminho, né? Uma vez que a gente estrutura, que a gente consegue dar escala, a gente consegue olhar para outras frentes e ter essas possibilidades. Bacana? Legal, bacana. Legal. Deixa eu dar uma hidratada aqui para a gente seguir. E aí é o seguinte, pessoal. Vocês devem estar se perguntando assim, poxa, quanto que o Fábio teve que desembolsar para construir essa estrutura toda? Não é? Você tá maluco, isso daí não dá para mim. Deixa eu colocar um disclaimer aqui, pessoal. O Chico Anísio dizia, né, que sucesso é como é que é? É um acidente de percurso. Então, a gente tem competência, mas no caminho a gente é dotado de uma dosezinha de sorte que vai favorecendo a gente aproveita o momento. Então, o que aconteceu? Eu consegui um cliente aqui no interior, parei de viajar, fiquei restrito aqui perto de casa, consegui o que eu queria, e, paralelo a isso, eu fui mexendo aqui na Hábitos, porque, assim, o problema de ser consultor é que se tem projeto, não tem projeto, não tem, então eu consegui um período longo com projeto, ou seja, eu tive uma previsibilidade, então foi lá que eu comecei a arriscar. E nesse momento, eu tinha um prazo, se eu não der resultado até o prazo X, eu desmobilizo tudo, volto porque eu era antes e beleza, não deu certo, vida que segue. O que aconteceu? Uma consultoria me chamou para ser diretor de projeto em um projeto grande. Poxa, legal, então me deu um fôlego onde eu consegui viabilizar tudo isso, tá? Então, não... É só para vocês terem esse cenário como disclaimer, mas eu passei isso daqui de ser tudo ruído, tá? Então, quando a gente olha para a estrutura, né, eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente tem duas questões. Uma que é a estrutura física, né, que você tem que manter todo mês, e o outro são os investimentos de background ali que você tem que construir. Por exemplo, essa plataforma do Hábitos Forecast custou quase R$ 30.000 para o desenvolvedor fazer. E aqui é fantástico, eu crio usuário para o meu cliente, eu sei o que ele está construindo de cenário, ele importa a planilha em massa, ele faz edição, então fez do jeito que eu quis, mas custou uma grana. Toda essa inteligência comercial que vocês viram eu falar com tanta propriedade, me custou mais de R$ 20.000. E assim, não foi uma só consultoria, foram várias consultorias que eu fui contratando ao longo do tempo. Mas hoje, isso aqui me transformou em conhecimento que eu gero negócios hoje. E a plataforma que vocês viram ali, bonitinha, estruturada, organizada, com a trilha, né, ela custou R$ 18.340. Então, isso tem tudo nota. Legal. E aí, qual que é o custo fixo para se manter a estrutura? Então, eu tenho BPO financeiro, mais uma vez, não é custo, tá? Isso aqui é negócio, então o BPO se paga. Tem uma agência de marketing, tem um SDR, o tráfego pago aqui eu deixei X, porque isso é variável, né? Então vai depender de cada um. A plataforma Hábitos Finance, o CRM e a plataforma de marketing, hoje eu uso a melhor do mercado, que é a RD Station. Então, hoje eu tenho condições de manter isso, e assim, gente, claro que você não vai começar da melhor, mas faz total diferença, tá? Faz total diferença você ter inteligência de dados para gerir o seu funil de vendas.
Eu tenho um dashboard gerencial. Cara, isso daqui parece besteira, mas quando você vai fazer reunião com o seu cliente, a consultoria que eu tinha contratado, o método, eu fazia uma apresentação no PowerPoint, contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, entrada, saída. Hoje, eu tenho uma plataforma digital via web, onde eu conecto a API do RP do meu cliente a esse dashboard, e ele abre no computador dele tudo visualização amigável, receita, custo operacional, investimento. Eu faço do jeito que eu quero ali para construir o indicador. E a reunião fica muito mais profissional e a informação ela é qualificada, não tem risco de erro humano. Então, assim, mais uma vez, não é despesa, é investimento. E tem outros custos digitais, né, como documento, assinatura, plataforma, que tem uma mixaria aqui. No total, pessoal, a Hábitos me custa R$ 12.700 por mês, 12.750, tá? Então, hoje eu sou superavitário, né? Então eu consigo ter essa estrutura rentabilizando e gerando negócio, tá? Essa que é a notícia boa. E aí, qual que é o outro ponto que a gente não pode cair na pegadinha aqui, pessoal? Qual que é o horizonte de tempo que eu tenho para fazer isso funcionar? Porque vocês falam, poxa, não, eu tenho esses R$ 12.000 por mês. Mas só que não é você pegar os R$ 12.000 e lá no dia 12 de setembro, daqui a um mês, está funcionando 100%. Você tem que pegar o dinheiro e ver o quanto que você está disposto a desembolsar de tentativa e erro, há quanto tempo você está disposto a se submeter a erros e o quanto que você está disposto a recomeçar, né? Porque assim, você tenta, erra, paga, gasta, volta, e aí é um sufoco, porque você sabe fazer consultoria, nós sabemos fazer consultoria, mas nós não sabemos de mercado, né? Então, e aí que eu falei com a Paula, que ela me deu risada, que é o seguinte, que eu descobri que o empresário não acorda falando assim, caramba, eu preciso contratar o Fábio. Nem o empresário acorda pensando em me contratar. Então, a gente tem que trazer o nível de consciência da dor daquele lead para a solução que a gente entrega. Olha que maluco isso. Porque o cara, ele sabe que o fluxo de caixa dele está doendo, está sangrando, mas ele não tem noção da consciência, a dor, a consciência dele que o problema dele é gestão, o problema dele é planejamento estratégico, o problema dele é governança. Então, cabe a nós trazer esse nível de consciência. Tá? Então, assim, o que eu queria trazer aqui, pessoal, é daquela pizza de 8 pedaços que a gente traz a fração das entregas, compondo vendas, né, plataforma, diagnóstico, ferramenta de projeção, e tudo isso dentro de uma abordagem gerencial, ela teve uma trajetória para ser construída e hoje performar no resultado que performa, tá? Então, eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, porque é a jornada do herói mesmo acontecendo aqui diante dos olhos de vocês, tá? Legal, pessoal? E aí, se vocês... Posso seguir? Sim, Ayrton. Pode. O Ayrton levantou... Ah, não, o Ayrton deu palminha. Obrigado. Bom, legal. E aí, pessoal? Obrigado, Gina. Valeu, Elton. E aí, vou devolver a pergunta para vocês, tá? Hoje, tá? Olhando... Aí é uma pergunta, assim, retórica, tá? O problema hoje é a sua entrega, né? Muitos ali falaram, operação, tal... Ou é falta de método, né? Porque é o seguinte, a entrega você tem. Então, assim, o seu business, obrigado, Gilmar, o seu business, ele tem a sua característica, né? Ele tem a sua expertise, ele tem a sua cara. Só que ele não pode depender única e exclusivamente de você para todas as etapas, né? Ele tem que ter um nível de profissionalismo, de escalabilidade e de previsibilidade, né? Então, quando eu falo que o problema é entrega, não é entrega, né? Porque nós somos muito bons no 1 a 1, né? A gente tem a nossa trajetória. O que nos falta aí, se vocês me permitem, né? Que eu já passei por isso, é a falta de método, né? E a falta de método aqui, ela compromete a sua produtividade, né? Ela compromete, às vezes, até a sua saúde, né? Porque você está trabalhando ali, o Adilson está respondendo ao cliente de outro fuso horário, mas não que isso seja um problema de método, né, Adilson? Usando você como exemplo. Mas
o método, eles podem nos consumir de uma maneira negativa e nos prejudicar no sentido de, quando eu vivia esse modelo, o que acontecia? Eu sempre estava da mão para a boca, da mão para a boca. E o que acontece quando você vive isso? O seu preço de mercado desvaloriza. Então, assim, pô, eu estou terminando um projeto. Cara, daqui 4 semanas eu não tenho projeto. E eu levantava a mão. Gente, daqui 4 semanas eu estou livre. Ó, Fábio, eu até preciso de você, mas, cara, só dá para pagar X aqui. Poxa, por favor, eu aceito, né? Então, assim, é lei da oferta e procura. Quando você se mostra disponível, né, o seu valor vai lá embaixo. Então, aqui, a gente consegue, de certa forma, nos posicionar perante o mercado, né, valorizar a nossa mão de obra e fazer com que os clientes, né, briguem pela gente. Então, não, você precisa de mim, né, não eu de você. É uma virada de chave. Faz sentido aqui para vocês, pessoal? Legal. E aí eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui, que é o seguinte, obrigado, Inês, obrigado, Luiz. Essa imersão que a gente está fazendo aqui hoje, né, ela nasceu da ideia de uns 5, 6 meses atrás. Então, quando eu estava conversando com a Paula, que é a pessoa que me ajudou desde o começo, porque a Paula, até o nome, Hábitos Finance, foi ela que me ajudou a construir, né? Porque eu queria ter uma consultoria, eu queria ter uma identidade visual, eu dava uns nomes malucos. Não que ela falou, Fábio, escolhe Hábitos Finance. Não, ela falou, você tem que trazer isso. Então, para quem gosta de etimologia das palavras, hábitos, em latim, é atitude. Então, assim, que atitude você precisa ter para melhorar a sua vida financeira, seja na sua empresa, na financeira da empresa ou pessoal. E aí, e a Paula sempre me ajudou no começo, e eu fui conversar com ela, falei assim, Paula, eu estava listando tudo que eu tenho construído na minha consultoria B2B, e olha só o tanto de coisa que eu montei, Paula, estrutura de venda, de processo, de plataforma, de diagnóstico, e eu falei assim, o que você acha? Ela falou assim, Fábio, você tem ouro na mão. Você tem ouro na mão e você não pode guardar isso para você. Né? Porque eu falei assim, a gente vai trabalhando, né, pessoal, a gente tem o hábito de não reconhecer aquilo que a gente faz. Né? E a partir do momento que eu comecei a listar o que eu tinha, eu falei, caramba, é tudo isso mesmo que eu tenho? É porque eu precisava fazer isso de uma forma que o cliente enxergasse valor em mim, mas eu passei a enxergar valor em mim. Que maluco isso. E aí, conversando com a Paula, ela entende o mercado, eu tinha uma necessidade, ela falou, não, vamos colocar isso porque seria muito egoísmo da sua parte deixar isso só com você. Né? E aí surgiu essa ideia da gente fazer imersão, da gente colocar isso à mostra. Né? E aí, pessoal, quando eu falei ali de quanto que custa a gente ter uma estrutura de uma consultoria dessa rodando todo mês, e o que falta de método. Né? E aí uma provocação que eu trago aqui para vocês, eu estou falando de valor, não de preço, tá? Percebam o sentido aqui. Para vocês, quanto vale ter uma consultoria que seja previsível, escalável e lucrativa nos próximos 12 meses? Podemos encerrar, Paula? Podemos, acho que não tem dúvida, vocês não querem voltar em nenhum ponto, trazer nenhuma observação, vocês têm aí um consultor de 20 anos à disposição, aproveitem. Consultor de 20 anos de trajetória, não de idade. De trajetória, 20 de cada perna, eu já posso zoar ele, que a gente conhece há muito tempo. Legal. Pessoal, muito obrigado.